Olá, pessoal. Boa tarde, professor Gilberto Gualberto, diretamente do Centro de Estudos Gilberto Gualberto, CGG, para a realização de uma questão de física dinâmica impulsiva, conteúdo abordado no primeiro ano do ensino médio, no nosso currículo escolar de física aqui do Brasil. Bom, a primeira parte, como já é costume para quem é meu aluno, eu já tenho o hábito de fazer aquela leitura cautelosa, né? Onde eu posso retirar todos os dados da questão com muita tranquilidade. Então, vamos iniciar junto desde a leitura, tá? Assim, ó. Uma bola, de bilhar, ela tem uma massa de 0,15 quilogramas. Identifiquei aqui o corpo de massa M igual a 0,15 quilogramas. Inicialmente, ela está em repouso. Eu vou chamar a velocidade número 1, ou a velocidade inicial de 0. Repouso, velocidade é 0, né? Ele recebeu uma tacada, na direção paralela ao plano da mesa, o que lhe imprimiu uma velocidade V2 igual a 4 metros por segundo. Não passe para a segunda frase. Não faça isso. Não passe para a segunda frase antes de dar aquela última olhada. Será que eu retirei todos os dados corretamente na primeira frase? A massa, a velocidade inicial 0, imprimiu uma velocidade com uma tacada de 4 metros por segundo. Vamos para a segunda frase? Sabendo que a interação do taco com a bola, essa palavra interação nos dá uma ideia de choque, né? A interação do taco com a bola durou exatamente um ΔT de 1 vezes 10 elevado ao expoente menos 2 segundos. Calcular a intensidade da força média. Então, a força média, vou representar pela força F, comunicada pelo taco à bola. Pronto, depois dessa leitura, eu faço uma repassada nas unidades de medida. Elas têm que ser compatíveis. Massa está em quilogramas, velocidade está em metros por segundo e tempo está em segundos. Parceiro, você reconhece que tudo está trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Então, a força que você vai calcular será dada em newtons. Pô, Gilberto, o que eu posso falar desse conteúdo envolvendo interação, força, massa, nessa colisão que ocorre entre a bola de bilhar e a tacada que ela recebeu? Ali está ocorrendo uma quantidade de movimento. Vamos repassar o que eu sei de quantidade de movimento? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que pode expressar o produto da massa pela velocidade. Outra característica desse assunto é o impulso da força, dado pelo produto da força pelo intervalo de tempo de contato. Mas também sabemos que impulso ele pode ser calculado como a variação da quantidade de movimento. Ou então você pode abrir a equação do impulso como sendo a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou se você achar mais interessante, você escreve impulso como sendo a massa do corpo vezes a velocidade final menos a massa do corpo vezes a velocidade inicial, que aqui eu chamei de V1. Então, com esse revisando, eu consigo fazer uma relação entre aquilo que eu estou querendo no exercício, destaca, vou circular de verde. Aqui, parceiro, está a dúvida central do exercício, a força. E eu vou lhe apresentar quais foram as dicas que o texto nos forneceu. Massa, velocidade, intervalo de tempo. Então, esses aí com a flechinha são as dicas que você levantou na estrutura. Com a dúvida e as dicas, fica fácil resolver o exercício. Porque, observem essa equação número 2 aqui. A equação número 2, vamos dar uma destacada nela na cor vermelha, né?
Essa equação número 2, ela nos dá a força como sendo a dúvida central, eu tenho um intervalo de tempo, que é 1 vezes 10 a menos 2, e eu preciso calcular o impulso. Ora, mas o impulso, ele é a variação da quantidade de movimento. 1, 2, 3, come on! Vou destacar a última relação. Aqui na última relação, você pode calcular o impulso da força com os dados que você tem de massa e velocidade. Pego esse impulso, retomo na primeira equação destacada de vermelha e aí a questão fica resolvida. Você tem, então, duas expressões que vão lhe auxiliar. A equação 1 em destaque e a equação 2. Veja, eu coloquei todas as equações que trabalham o estudo quantidade de movimento e impulso, mas eu vou trabalhar somente essas duas. Vou iniciar o exercício pelo método dedutivo. O método dedutivo é aquele que você consegue trabalhar a construção passo a passo do exercício até a sua conclusão final. Nessa dedução, eu tenho que iniciar calculando qual é o impulso. Então, o impulso, usando a equação número 2, vou colocar aqui em destaque, usando a equação número 2, escrevo que o impulso da força, ele vai ser descoberto assim. Impulso, ele será dado pela equação 2, gente. Massa, velocidade número 2, menos massa, velocidade número 1. Ô, Gilberto, bora ganhar tempo aqui? Essa questão aqui, como a velocidade 1 é nula, você vai ter essa parcela aqui, ó, igual a zero. Massa vezes a velocidade zero vai dar zero. Então, a equação fica reduzida a impulso, é a massa 0,15 kg, vezes a velocidade número 2, que é igual a 4. Fazendo esse cálculo aí mentalmente, encontramos 0,6. O impulso é dado no sistema internacional, Newton vezes segundo. Não vai falar Newton por segundo não, hein? Newton vezes segundo. Daí eu retomo a equação número 1 para eu fechar essa questão de dinâmica impulsiva, né? Equação número 1, você vai então calcular qual é a força. A equação número 1 nos diz que o impulso já calculado anteriormente é o produto da força pelo intervalo de tempo. Troca esse impulso por 0,6. Substituam F como sendo a dúvida central a ser pesquisada nessa questão e o intervalo de tempo você vai tomar como 1 vezes 10 elevado ao expoente menos 2. Como você deseja calcular a força, o fator 1 vezes 10 elevado ao expoente menos 2, ele vai passar nesta equação como divisor. Logo, a força F é igual a 0,6, eu vou mantê-lo, e vou subir 10 a menos 2 para o numerador. Mas lá na matemática básica, quando você transporta uma potência de base 10 para o numerador, você deve trocar o sinal do expoente, tornando ele positivo nesse exemplo. Então, a força que estamos calculando, 0,6 multiplicado por 100. Desloque a vírgula 2 casas para a direita, encontramos 60 newtons. Vá até o gabarito e assinale a letra D. A letra D do dinossauro! Tá aí a sua questão de física envolvendo o estudo do impulso, quantidade de movimento, nessa parte super emocionante da dinâmica
conteúdo trabalhado em mecânica na física do primeiro ano do ensino médio. Professor Gilberto, direto do Centro de Estudos Gilberto Gualberto, estamos prontos para lhe atender. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.